Ok, bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Roberta, eu sou da equipe pedagógica de recrutamento e vou fazer a mediação da roda da conversa de hoje, organizada pela Casa da Cultura. A Casa da Cultura do Brasil no Canadá foi fundada em 16 de maio de 2025, com a missão de promover a língua e a cultura brasileiras no Canadá, criando espaços de encontro, aprendizado e troca cultural entre brasileiros e não brasileiros. Dentro dessa proposta, organizamos oficinas temáticas e rodas de conversa como essa de hoje. A ideia da roda de conversa é diferente de uma palestra tradicional. Em vez de apenas assistir, o público é convidado a participar, fazer perguntas e compartilhar reflexões, para que a gente possa construir diálogos juntos. O tema da roda de hoje é Quando uma imagem vale mais que mil palavras. A história da ciência é cheia de momentos em que uma imagem levou a novas descobertas e novas formas de entender o mundo. Nessa conversa, vamos passear por alguns desses exemplos e refletir sobre como imagens podem influenciar o conhecimento científico e a forma como percebemos a realidade. A roda de hoje será apresentada pela equipe Ciborga, uma produtora dedicada à divulgação científica que desenvolve projetos voltados para tornar o conhecimento mais acessível ao público. Temos hoje conosco Thaís e Nicole, que vão conduzir essa conversa e nos guiar por esse percurso entre ciência, imagem e descoberta. Então, sem mais demoras, passo a palavra para vocês. Bem-vindas. Obrigada, Roberta, e Nicole e Obrigada. Estela. É, então, a gente organizou nossa apresentação da seguinte maneira. Vou explicar um pouquinho o que é a Ciborga, por que a gente criou a Ciborga, qual é o objetivo da Ciborga. A Nicole vai explicar um pouco sobre a ideia do projeto, e aí a gente vai passar para as imagens. Mas antes de dizer, eu queria reforçar que a gente tem dois objetivos aqui. Primeiro é a gente conseguir falar em português e levar as nossas ideias, os nossos insights em português para os lusófonos e para as outras pessoas que estão aprendendo. Então, por isso é uma roda de conversa. É aberto para que a gente escute também as outras pessoas e possa criar esse diálogo. E é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre um novo projeto que a Ciborga está desenvolvendo, que a ideia, a Nicole vai explicar melhor, mas a ideia é que a gente consiga chegar em lugares onde fora da nossa bolha. Então, por isso a gente está aqui buscando novas pessoas, fazer novos convites para participar desse projeto. Então, a gente vai contar as histórias de algumas imagens dentro desse projeto e no final a gente vai fazer um convite para vocês de participarem com a gente nesse projeto de mobilização de conhecimento. Então, eu sou Thaís, eu sou cofundadora da Ciborga. A Ciborga é uma empresa, como a Roberta disse, que faz divulgação de ciência. Então, nós somos 4 mulheres, é um coletivo de mulheres especialistas em ciência, e a gente fala que a Ciborga é a ponte. Ela é a ponte entre o conhecimento científico e o público que tem esse desejo e essa necessidade de saber mais sobre a ciência. Então, essa é a nossa missão. Depois eu vou colocar as nossas redes, então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, mas vocês vão entender um pouco pelo nosso site também o que é essa ponte, assim, o que é essa ideia de construir uma nova linguagem, um novo produto. E produto a gente chama de diferentes maneiras. A gente pode pensar em podcast, a gente pode pensar em um projeto como esse que a gente vai mostrar hoje, que é a gente levar material para a rua, fazer uma mobilização de conhecimento na rua, uma mobilização urbana. Então, isso são formatos que a gente pensa para poder levar a ciência para o público mais diverso. Então, a gente tem 2 tipos de projeto. A gente tem os projetos que eles são financiados por editais ou por grupos de pesquisa ou por empresas, e a gente tem os projetos ciborgas, que são os projetos que a gente pensa dentro da nossa estrutura, de como que a gente pode fazer para criar
novos formatos, mas também dá vazão à nossa necessidade de criatividade. Então, esse é um dos projetos Ciborgas. Esse é um projeto que partiu de uma iniciativa nossa, e a Nicole vai explicar um pouco mais o que é o projeto, mas ele vem dessa necessidade nossa criativa de colocar a ciência em um outro nível de diálogo, um outro nível de discussão. Então, vou passar a palavra para a Nicole para ela falar um pouco sobre o projeto. Obrigada, Thaís. Oi, pessoal, um prazer estar aqui. E a proposta dessa conversa, ela parte de uma questão que é muito cara para nós, ciborgas, né? Porque nós nos dedicamos também a pesquisar a costura do pensamento científico. É a forma como ele veio sendo construído, atravessando o tempo, e também a maneira como isso vai impactar o modo de pensar das sociedades e a forma como a gente significa, né, os detalhes do mundo. E o que nos traz aqui hoje especificamente são reflexões a respeito de como as imagens tiveram um impacto grande, na produção do conhecimento até aqui. E quando a gente fala imagem aqui nesse contexto, talvez a maneira como a gente interpreta, ela não sustente a ideia, porque na verdade a gente está querendo falar de visualidade, né? E o ato de tornar visível alguma coisa e como isso pode desencadear descobertas. Então, nós que nascemos aqui, né, esse grupo, eu imagino que nós nascemos todas entre o final do século XX e o início do século XXI, e nós tivemos a oportunidade de existir num mundo que já é muito visível. Bactérias, planetas, células, através das sondagens, por exemplo, dos estudos para mineração e para petróleo, a gente consegue ter uma noção da fisionomia até do que está abaixo do solo, abaixo dos oceanos. Ontem eu estava zapeando na internet e aí eu vi uma imagem muito absurda que ela foi registrada por pesquisadores do MIT esse ano e eles conseguiram capturar um padrão de ondas que se forma na superfície dos ovos das estrelas do mar no ato exato da fertilização. Então é um padrão artístico, sabe, de ondas concêntricas, e elas são criadas por conta de proteínas minúsculas que vão se alinhando e percorrendo a membrana da célula do óvulo enquanto ele está sendo fertilizado. Então, eu, que nem sabia como uma estrela do mar se reproduzia, eu tenho acesso a esse nanosegundo que viria a ser o instante do milagre biológico da vida, propriamente dito, ocorrendo ali, ilustrado para mim. E hoje nós temos acesso a imagens reveladoras como essa o tempo inteiro, o que faz com que a gente não consiga mais selecionar as imagens que elas vão ser valiosas, que elas vão ter um caráter de modificação do pensamento, das imagens que não contribuem exatamente para a nossa formação, né? É uma crise de alfabetização para a imagem, eu sinto, né? Que é algo muito característico do nosso tempo e que se a gente não pegar para cuidar, isso vai se agravar cada vez mais. E eu não vou entrar aqui em méritos, como, por exemplo, o impacto que tem na nossa cabeça, ver as imagens de guerras e genocídios misturadas com imagens de IA, de canguru embarcando no aeroporto, porque acho que isso é uma outra discussão, mas a respeito da formação intelectual, tem uma parte de discussão muito cara para nós, e é em cima disso que esse projeto se debruça. Então, eu penso, nós pensamos que a formação intelectual, né, comum, ela ainda é muito estruturada pela linguagem verbal, pela linguagem matemática, e a gente não está muito acostumado a reconhecer a função epistêmica da imagem, como uma linguagem também que é capaz de validar, produzir, mediar conhecimento, que vai além da função de comunicar ou ilustrar algum assunto, né? E muitos entendimentos científicos, eles só foram possíveis porque coisas foram trazidas para a visualidade, coisas que não poderiam ser pensadas sem a mediação visual, principalmente em tempos mais remotos, em que o mundo era ainda muito mais invisível, né, do que o mundo que a gente acompanha hoje.
E existem muitas funções dentro dessa ideia que a gente pode atribuir às imagens. E como elas vêm demonstrando certo protagonismo nesse caminho de viabilizar a evolução da ciência. E uma delas, que talvez é a mais direta, é a imagem como aquilo que inaugura um conhecimento. Né? Há muitos momentos na história da ciência em que ver algo pela primeira vez foi o que desencadeou uma sequência de deslocamento de paradigmas que conseguiram reorganizar, às vezes, um campo de conhecimento inteiro, né? Geralmente essas imagens elas são obtidas em contexto de experimentação e elas rompem com aquilo que estava pré-estabelecido. Então, um exemplo muito bom disso são os experimentos de Galilei. Ele teve acesso a uma luneta, ele adaptou essa luneta para que ela pudesse realmente ver corpos celestiais com maior nitidez. E vendo, ele conseguiu trazer solidez, trazer materialidade para uma pesquisa e para uma teoria, a teoria do heliocentrismo, que acabou desbancando completamente a teoria que era vigente na época, que era de que tudo girava em torno do planeta Terra. E ciente da importância que a imagem tem e teve para essa descoberta, quando ele começou a trabalhar num material de divulgação desse conhecimento, ele sabia que para que ele alcançasse muitas pessoas, principalmente outros cientistas, ele teria que fazer com que eles vissem o que ele viu também. Então, ele contratou um ilustrador que, além de esboçar o que ele estava vendo em detalhes, ele também desenhou uma espécie de manual que ensinava as pessoas a construírem esse equipamento para que elas pudessem olhar por si próprias. Porque ele entendeu que, de outra maneira, ele não conseguiria convencer as pessoas que ele precisava convencer. E essa estratégia funcionou, então aqui a gente vê também como a observação assume esse lugar de dar materialidade ao saber, né? É uma característica que a gente poderia pensar para estruturar vários outros pensamentos. A gente ainda pode pensar num outro aspecto de função da imagem, que aos poucos ela foi estruturando e meio que se confundindo até com o próprio pensamento científico, que é a capacidade que as imagens têm de organizar complexidades, né? Que aí ela vai atuar mais numa função de mediação do conhecimento. Então, quando a gente pensa em sistematizações clássicas, como a tabela periódica, por exemplo, que trata-se de um volume gigantesco de dados colecionados ao longo de anos, que vão sendo atualizados, ainda hoje são atualizados todas as vezes que algum novo elemento é descoberto. E ela concentra ali um volume de dado que é tão difícil de imaginar para algo que cabe numa folha de papel, e que de forma simples, fez com que o conhecimento se tornasse compreensível a nível de se popularizar na alfabetização. Então, olha o poder de um material que ele serve tanto a cientistas renomados, que, uma vez simplificado esse conhecimento, tiveram muito mais possibilidade de caminhar com todas as teorias que giravam em torno da química, mas ele também vai servir para crianças num colégio aprendendo sobre química pela primeira vez. Né? Então, assim, a imagem aqui ela vai mostrar uma propriedade que não está no campo da linguagem de simbolizar o que é verbal, né? Ele vai para um lugar que a linguagem verbal não alcança, que é essa capacidade de que múltiplas camadas de informação coexistam simultaneamente. Quando a gente pensa em texto, a gente pensa em linearidade, né? A imagem permite sobreposição. E isso modifica a maneira como a gente pode compreender aquilo que está sendo apresentado para a gente. Aí ainda coloco aqui uma terceira questão, que é a coisa da ilustração científica, que no nosso imaginário, às vezes, a gente pode pensar como desenhos de observação, e são de fato desenhos de interpretação, mas com um viés de interpretação, com uma intenção de construção de conhecimento. Então, existem escolhas que vão sendo colocadas ali que fazem com que essa imagem ela não seja só representativa, sabe? E em alguns casos, ela também pode ser uma imagem de descoberta científica. Então, tem um exemplo muito
bonito, que é da naturalista e ilustradora científica Maria Sibylla Merian. Eu não sei pronunciar o nome dela, ela é alemã, viveu no século XVII, e ela era uma aficionada por ilustração científica de insetos, dessas que preenchem dezenas de livros observando a maneira como os insetos se alimentam e como eles modificam as plantas. E num dos trabalhos dela, muito detalhadamente, ela conseguiu acompanhar todo o ciclo de evolução de uma borboleta, de ovos, a lagarta, a pupa, a borboleta. E quando ela simboliza isso, quando ela transforma isso num desenho, ela acaba sem querer descobrindo a metamorfose. Porque até então as pessoas acreditavam que tratavam-se de espécies diferentes. As pessoas não entendiam que era o ciclo da vida de um animal só, sabe? E o desenho teve esse poder de afetar algo que vai mudar a maneira como todos os naturalistas da época olhavam para as relações entre os insetos e o espaço. Queria tratar de uma outra função, que é a imagem na ciência, quando ela consegue dar materialidade a uma coisa muito abstrata. Podem ser cálculos, podem ser coisas inimagináveis, assim, que a nossa cabeça não consegue tornar concreto, e que elas vão ter um potencial muito grande de afetação cultural, para além de impactar na construção do pensamento científico. Então, eu vou dar um exemplo aqui que até está incluso no nosso projeto, que é a imagem do buraco negro, que ela rodou o mundo em 2019 e ela foi produzida a partir do processamento de dados. É uma imagem produzida por tecnologia. E para além da relevância que ela teve no campo da ciência, no sentido até de comprovar que o que Einstein vislumbrou décadas antes estava correto, ela também preenche um buraco que a gente tinha na nossa cabeça do que é, como se parece realmente um buraco negro. Até então, cada um ia por um caminho de se basear no que determinados filmes produziam. É, muita ilustração de gibi imaginou o que, que deveria ser um buraco negro. E a partir do momento que ela existe, essa imagem ela ocupa de forma massificada o imaginário das pessoas. Então, acaba que agora, quando a gente fala de buraco negro, todo mundo mais ou menos meio que está falando da mesma coisa, sabe? E isso é muito importante quando a gente pensa em construção do pensamento, né? Esses processos, eles são coletivos. E eu vou partindo um pouco para a conclusão dessa introdução, é, falando de um conceito do Bruno Latour, que, na minha opinião, ajuda bastante a ampliar o horizonte dessa conversa. Ele tem um conceito chamado móveis imutáveis. E ele vai definir isso por objetos visuais, podem ser mapas, diagramas, modelos, ilustrações, que eles têm a capacidade de circular informação no tempo e no espaço sem perder a integridade. E fazendo uso de recursos como a escala, por exemplo. Eles são móveis porque eles podem se deslocar, eles podem se reproduzir, eles podem se espalhar, mas eles são imutáveis porque eles permanecem estáveis e legíveis como quando foram produzidos, né? A partir de observação, a partir de cálculos. E isso faz com que eles sejam comparáveis em diferentes contextos, tanto em contextos diferentes de tempo, por exemplo, eu posso calcular o desenho de um lugar que foi feito há 100 anos atrás com uma fotografia desse lugar hoje, né? Isso é uma comparação no tempo, mas eu também posso fazer comparações em diferentes contextos geográficos, naturais, enfim. O pensamento, a partir dessa ideia dos móveis imutáveis, ele não é mais tão in loco, sabe? Ele pode circular. E quando a gente vai pensar na evolução do pensamento científico, a circularidade das informações, ela tem um impacto muito grande em acelerar a produção científica. E um dos eventos que nós consideramos marcadores principais para a ciência, por exemplo, que deram um grande impulso na construção do pensamento científico, foi a invenção da prensa, justamente porque a gente entende que a colaboração entre mentes diferentes, que habitam lugares diferentes, é o que vai potencializar a capacidade de descobertas e também qualificar as descobertas, né?
a troca, a rede é a base da ciência. A ciência funciona porque ela é feita coletivamente. E isso só é possível por conta da circulação da informação. E Latour ele percebeu isso quando ele volta para olhar exatamente como era esse movimento de troca entre cientistas na Europa nos séculos 17, 18, e aí ele vai entender o protagonismo que esses móveis imutáveis tiveram, né? Porque pela primeira vez um local podia acumular outro local. Uma realidade cultural podia abarcar outra realidade cultural aos olhos, né? E ficar disponível para que outros tempos futuros também pudessem ter acesso. Então, o conhecimento viaja e viajando ele se multiplica. Então, eu finalizo isso apresentando para vocês o projeto que nos trouxe até aqui, que é uma espécie de propagação de móveis imutáveis. Nós chamamos de Ciência na Rua, Lambe Lambe da Ciborga, e é um produto dessa conversa toda, e nós criamos ele como uma tentativa de deslocar essa discussão para o espaço público, justamente, né? Nós selecionamos imagens que consideramos representativas dessa discussão, nós a transformamos em lambe-lambe, em cartazes, em adesivos, com o intuito de espalhar em ruas onde isso for permitido, mas também em lugares de circulação de pessoas diversas, como bibliotecas públicas, centros culturais. E as imagens elas têm um QR Code, como vocês podem ver, pequenininho aí embaixo de Ciborga, que dá para um textinho contando brevemente sobre a relevância científica que a imagem traz, também trazendo links com referências para que as pessoas se aprofundem e sugestões de documentários e texto. E nós acreditamos muito que esse tipo de conversa precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. E é por isso que a gente escolheu circulá-las assim, indo até o cotidiano das pessoas. É uma questão de formação, de senso crítico a respeito das imagens, numa era onde nós acreditamos que isso é fundamental para a nossa existência cognitiva, e também uma tentativa de resgate da nossa sensibilidade para o impacto que uma imagem pode trazer. A gente tem vivido um processo de desensibilização muito grande a respeito disso, e isso aos poucos vai limitar, inclusive, a nossa capacidade de criar novos conhecimentos. Então, a gente acha que tirar a imagem um pouco dessa zona cinzenta do entretenimento e fazer com que a pessoa simplesmente observe e tenha acesso à relevância que ela tem, pode ser um ato de escuta da imagem em algum nível, sabe? A gente acredita de verdade que pensar em projetos de transferência de conhecimento também vai passar por esse tipo de ação. E aí agora eu passo para a Thaís, que vai apresentar para vocês algumas dessas imagens. Eu vou fazer um bate-bola com ela. E também é o nosso intuito aqui de começar uma pequena rede entre pessoas que também pensam como a gente. Pode ir lá, Thaís. Obrigada, Nicole. Muito boa a sua fala. Fiquei agora pensando que também não só a ideia de transferência e de acesso, mas a ideia também de arte, né? De possibilitar visualmente que essas pessoas na rua, conforme a gente vai caminhando pelas ruas ou entrando em espaços públicos, a gente tem acesso a essas imagens que são imagens artísticas também. Eu vou começar, a primeira imagem que eu vou falar é essa imagem aqui, a foto 51. Ao lado da imagem tem um QR Code, então se quem está assistindo, se tiver interesse de entender um pouco melhor, pode ir com o QR Code que você vai ter acesso às informações da imagem. Agora a gente vai começar a fazer o bate-papo contando as histórias de cada imagem. Claro que não vai dar para contar toda a história de cada imagem, de tudo, mas a gente fez algumas seleções de algumas imagens e algumas ideias de cada imagem para a gente poder compartilhar. Então, quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, pode fazer. Esqueci como é que chama, o que a Roberta nos explicou aqui, os emojis, levantar a mão. E pode colocar no site, mas depois do final a gente vai abrir também para as perguntas.
E aí a gente conversa mais de pertinho, assim, sobre cada imagem, sobre o que vocês quiserem também trazer de informação, de conhecimento para a gente. Essa primeira imagem, como eu disse, é a foto 51, e ela foi produzida pela Rosalind Franklin, que foi uma química britânica, e ela fez essa imagem quando ela tinha 31 anos. Ela fez essa imagem em colaboração com um estudante de doutorado que se chamava Raymond Gosling, no King College. Então, essa imagem ainda está lá no King College. Ela é uma imagem quadradinha, pequenininha, de 10 por 10 centímetros. Então, ela é uma imagem pequenininha, mas que tem uma importância imensa para a ciência. Essa é a imagem da estrutura do DNA. Essa molécula que transmite a informação genética e é responsável pela continuidade da vida. A Rosalinda, ela foi uma pesquisadora muito importante para a ciência. Ela desenvolveu uma técnica de cristalografia de raio-x. Então, o que ela fazia com essa técnica? Ela podia determinar as estruturas das rochas e dos minerais. Então, isso foi muito útil durante a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra, ela resolveu utilizar essa técnica que ela já tinha desenvolvido para começar a entender as estruturas das moléculas biológicas. Então, ela já estava há um tempo em um laboratório em Paris, trabalhando e desenvolvendo essa técnica, quando ela recebeu um convite para ir trabalhar na Inglaterra, no King College. E eu vou falar um pouquinho sobre a foto, mas eu vou ler aqui uma aspas do estudante que trabalhava com ela nessa época. Então, ele faleceu em 2015, mas tem um documentário numa rádio pública australiana em que ele fala assim: essa não é uma fotografia no sentido de que você coloca a sua mão e obtém uma radiografia mostrando seus ossos. Aqui o que você faz é pegar uma espécime radiográfica, uma espécime cristalina e colocá-lo no caminho de um feixe de raio-x. E o que acontece se chama difração. Ou seja, o que ele vai explicar é que o raio-x ele vai bater nessa espécime cristalina e vai ter uma difração. Essa difração ela vai dar alguns borrões, algumas manchas. E aí, a partir dessas manchas, essas manchas vão ter diferentes posições e diferentes intensidades. Uma vai ser mais forte, outra vai ser mais fraca. E aí, a partir dessas manchas, começa-se os cálculos matemáticos. Então, quando eu falo que ela construiu essa imagem, é porque não foi uma imagem onde fez simplesmente um registro, mas foi realmente uma imagem construída através de muito estudo e através de muita técnica. Então, ela usou essa técnica que ela já vinha desenvolvendo e fez todos os cálculos matemáticos dessas manchas. Então, ela foi entendendo o que tinha mais intensidade e ia produzindo os cálculos matemáticos para conseguir chegar nessa imagem que a gente vê agora. Então, ele vai explicar que, tecnicamente, era muito complicado. E, na verdade, havia pouca gente que dominava como ela essa técnica. E que você precisa ter muito conhecimento matemático, muito avançado, para depois poder interpretar as fotos. Então, a Rosalinda ela trabalhou por 4 anos em Paris e ela desenvolveu super essa técnica da cristalografia. Então, eu vou ler alguns nomes aqui, porque misturado com um pouco da técnica que ela vai utilizar, que a gente vai falar sobre por que a metodologia dela fez tanto sentido para ela chegar nesse resultado, por que o passo a passo dela, por que as escolhas dela fizeram sentido para que ela chegasse nessa imagem, mas a gente vai misturar também um pouco com a vida real, com o pesquisador no dia a dia, porque essa imagem ela é conhecida de 2 maneiras. A primeira maneira é essa que eu comecei falando, sobre a importância no avanço científico. Essa imagem vai conduzir a grandes prêmios e a grandes
um grande avanço da ciência em termos biológicos, mas essa imagem também é conhecida como a grande traição científica. Então, agora eu vou começar a contar um pouco sobre a vida e sobre a trajetória dessa mulher. Então, quando ela estava ainda trabalhando em Paris, ela recebeu um convite para ir trabalhar no King College, e esse convite foi feito pelo Maurice Winking. Não, desculpa, ele foi feito pelo Randall, que era o diretor do laboratório na época. Mas ele não disse para ela que tinha um outro pesquisador também trabalhando sobre o mesmo tema. Ele simplesmente contratou ela, disse que ela ia trabalhar com esse doutorando, e não contou para ela que tinha um outro pesquisador que também trabalhava nesse mesmo tema, e não contratou, e não contou para esse outro pesquisador, que era o Winkins, que ela iria entrar também para trabalhar sobre o DNA. Então, de novo, as aspas do Gosling, que era o doutorando. Ela tinha uma personalidade forte e era uma cientista segura de si mesma por seus trabalhos anteriores. Seu poder de concentração era extraordinário e ela conseguia realizar em um dia de trabalho o que os outros levavam vários dias para terminar. Então a gente corta, vamos para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos existiam mais um grupo de pesquisa, mais um outro laboratório na universidade nos Estados Unidos, que também trabalhava sobre o DNA. Então, estava todo mundo tentando entender o que era essa estrutura. Nesse grupo de pesquisa, os dois pesquisadores eram o Watson e o Crick, que também estava numa batalha para conseguir resultados mais rápidos do que um outro grupo de pesquisa em Cambridge. Quando a foto foi feita, o Maurício Winks, que era o outro pesquisador que trabalhava no mesmo laboratório que a Rosalinda, mostrou a foto. Ele teve acesso à foto, mas sem o consentimento da Rosalinda, e ele mostrou para o grupo de pesquisa dos Estados Unidos. E aí a gente vai entender aqui agora uma aspas do próprio Watson, que é o pesquisador americano, sobre quando ele viu a hélice. Ele escreveu esse texto no livro que ele publicou após, que se chama A Dupla Hélice, Como Descobrir a Estrutura do DNA. Então ele fala sobre a foto, ele fala assim: o meu queixo caiu e o meu coração começou a acelerar. Watson imediatamente compreendeu que a simplicidade do diagrama, com uma cruz preta dominando a fotografia, era a prova de que a molécula tinha uma estrutura helicoidal. Outra versão afirma que Watson não entendia de cristalografia e o desenhou para o Crick que o tinha visto, e foi o Crick que percebeu imediatamente que se tratava de uma hélice. Então, o pesquisador que trabalhava com ela no King College mostrou para esse pesquisador americano, que não entendeu, na verdade, no início ele ficou assim muito nervoso e pensou que talvez era, mas ele não entendia, ele não sabia interpretar aquela foto. Então ele fez a imagem, ele tentou reproduzir a imagem para mostrar para o outro colega, e foi esse colega que falou: não, é uma dupla hélice. Então eles começaram a trazer esse conhecimento a partir dessa imagem produzida pela Rosalinda, e começaram a desenvolver e a chegar no resultado de que o DNA era em dupla hélice. Nessa mesma época, o chefe do laboratório que ela trabalhava, o Randall, solicitou que todos os pesquisadores do laboratório fizessem um resumo dos seus trabalhos, porque ia ter uma visita de um comitê de pesquisa do Reino Unido. E chegando lá, um jovem cristalógrafo, ele teve acesso ao relatório da Rosalinda, e ele entregou esse relatório para o grupo de pesquisa americano. E após ser questionado sobre isso, ele diz que não via problema nenhum, porque não estava escrito que aquilo era algo confidencial. Então, a partir daí, existem muitos historiadores que estudam esse caso, que pensam sobre a ética da pesquisa, e esse é um
um dos exemplos grandes, assim, sobre se falar sobre ética na pesquisa científica. Porque eles tiveram acesso à imagem que ela produziu e tiveram acesso a todo o relatório, onde ela explicava o que significava, explicava todo o cálculo matemático que ela havia feito. E aí uma das questões que as pessoas levantam é assim, mas eles poderiam ter chegado a esse resultado sem ter visto a imagem dela, sem ter tido acesso à imagem dela? E a grande parte dos historiadores dizem que não, porque lembra que eu falei que ela desenvolveu essa técnica do raio-x, de jogar o raio, de ter a difração sobre a molécula, de pegar as manchas, de fazer todo o cálculo matemático, mas ela desenvolveu uma outra técnica ainda, que ninguém tinha pensado até então. Ela começou a pensar sobre um processo de hidratação. Ela começou a dar umidade para aquelas moléculas, para ver o que ia acontecer conforme ela foi dando a umidade. E quando ela chegou em 75% dessa umidade, a molécula se transformou, porque é o estado onde a molécula se encontra no ser vivo. Então, essa é a foto do que eles chamam da forma B. É exatamente a foto 51. É onde ela chegou nesse resultado, e até então, nenhum pesquisador tinha pensado que talvez a molécula tivesse duas formas, que eles depois chamaram de forma A e de forma B. Então, ela conseguiu chegar ainda com esse tipo de técnica nessa imagem. E aí, um historiador que estudou o caso, ele foi perguntado, você acha que eles poderiam ter feito isso sem ela? E ele diz, eles não tinham nenhum banco de dados físico no qual eles pudessem considerar a estrutura da dupla hélice. Sem essa foto e sem o relatório e sem os cálculos físicos para chegar ao modelo genérico da hélice do DNA, eles não poderiam ter feito o trabalho que ela fez. Então, agora a gente volta para as realizações dessa foto. Essa foto, em 1962, ela deu o prêmio Nobel para esses 3 cientistas americanos, que é o prêmio Nobel de Medicina para esses cientistas americanos. E como o prêmio Nobel ele não pode também ser dado para as pessoas, não é um prêmio póstumo, ela já havia falecido, ela não foi sequer mencionada na entrega do prêmio. Então, o que a gente sabe é que ela, depois de um tempo, ela saiu do King College, e a biógrafa dela, que infelizmente morreu em 2019, mas tem muitos livros assim contando sobre a vida da Rosalinda, conta que ela já não queria mais ficar lá, ela já estava querendo sair desse laboratório, ela estava se sentindo muito mal de estar lá, então ela sai desse laboratório e ela vai trabalhar em outro laboratório e ela consegue chegar em outros resultados tão grandes quanto a foto 51. Mas ela nunca ficou sabendo, assim, que eles chegaram nesse resultado e ganharam o prêmio Nobel, porque ela faleceu 4 anos depois. Algumas pessoas acreditam, porque ela faleceu de câncer no ovário. Algumas pessoas acreditam, alguns historiadores, que esse câncer no ovário foi devido à exposição que ela teve com o raio-x para poder chegar nos estudos e nos resultados que ela chegou. Então, é isso. A foto 51, ela traz para a gente a importância dessa mulher na ciência, dessa mulher genial, assim, porque ela pensou em todos os detalhes que ninguém ainda tinha pensado, e ela chega nessa imagem, o quanto que isso avança o nosso conhecimento científico, mas ela traz também esse desconforto para a gente, essa revolta também dessa quebra de ética, né, na pesquisa e na ciência. A segunda imagem eu vou passar para a Nicole, porque ela que vai contar.
Obrigada, Thaís. Então, essa imagem ela também traz com ela a história de uma mulher que não foi reconhecida como deveria em seu tempo, Marie Tarp. E até hoje eu ouso dizer que ainda ela não é conhecida o suficiente. Eu estudei geologia na graduação e nós não ouvimos falar sobre ela. Só fui ter tomar algum conhecimento depois. E ela, vou dar o contexto primeiro, até os anos 50, né, a gente não tinha basicamente ideia de como era a fisionomia do fundo do mar. Então, a gente tinha conhecimento das áreas costeiras, mas, no geral, o imaginário, inclusive científico, era de que o relevo no oceano fosse mais plano, sem muitas, sem degraus, né? Sem muitas diferenças de profundidade. E até que nessa época, na década de 50, um grupo de pesquisadores começou a se dedicar a mapear, né, toda a área, de oceano no mundo. E uma dessas pesquisadoras era a Marie Tarp, que ela trabalhava como cartógrafa, mas também tinha conhecimentos muito, aprofundados em geologia e em matemática. E a intenção primordial dela era estar a bordo do navio, que realizava essa missão, junto com os outros pesquisadores. Mas, na época, por questões de toda uma questão voltada para o machismo, né, dentro e fora do ambiente científico, ela não pôde participar dessas missões. Tem alguns textos que vão dizer que as pessoas acreditavam que mulher a bordo desse tipo de missão trazia azar para a navegação, né? A gente sabe hoje em dia o que esse azar, na verdade, quer dizer. Mas a equipe no navio trabalhava com uma técnica de ecossondagem, que implica em dizer que eles emitiam impulsos, eles navegavam pelo oceano, emitindo pulsos sonoros que eles iam para baixo na direção da água, e eles desciam e voltavam. E algumas pessoas a bordo coletavam os dados relativos ao tempo que esse pulso sonoro demorou para descer e para retornar à superfície. E aos poucos, coletando esses dados de tempo, ele se transformava em dados de altitude, né? Porque o tempo ele tinha a ver com o espaço que aquela onda precisou percorrer para descer até o ponto mais baixo e voltar para a superfície. A Maritarp, que trabalhava em loco no seu laboratório, ela recebia esses dados e ela ia montando uma espécie de rede de altitudes que se conectavam, pontos que se conectavam. E ao se conectarem, eles iam dando cara para esse relevo oceânico. É, é muito específico que tenha sido Marie Tarp a realizar esse trabalho, porque, como eu disse no começo, para além de cartógrafa, ela também era geóloga e matemática. E isso fazia com que ela conseguisse cruzar os dados de relevo, os dados de altitude, dos pontos que ela recebia, com conhecimentos de litologia, com conhecimentos de sismologia. E isso ia aumentando o nível de possibilidade de caracterização desse assoalho oceânico. E fazendo isso, pouco a pouco, ao longo dos anos em que esse trabalho aconteceu, ela acabou descobrindo que, na verdade, existiam cadeias de montanha inteiras sobre os nossos pés, aliás, embaixo da água do mar, né? E isso, na verdade, foi muito questionado na época. Ela foi descreditada quando, primeiramente, ela descobre essa linha aqui, né, que a gente vai chamar de dorsal mesoatlântica, que é a primeira cordilheira submarina, vamos dizer assim, que se revela quando ela está realizando esse mapa. E muitas pessoas disseram que isso era impossível, né? A gente está falando de
uma diferença de altitude quilométrica abaixo do mar. Mas ela cruzou com dados de sismologia e ela conseguiu demonstrar que essa mesma linha ela apresentava muitos epicentros de terremotos, tal qual acontecem em cordilheiras que a gente consegue observar, por exemplo, nos Andes, aqui no continente sul-americano. E isso por si só, né, já era muito revolucionário você conseguir dar cara para o fundo do mar, e começar primeiro a moldar remodular toda a percepção que se fazia sobre esse espaço, que é basicamente 2/3 do nosso planeta, mas também abriu portas para tudo que viria depois a respeito do estudo de oceanografia, a própria geologia, ela foi muito impactada por isso. Mas existe uma relevância muito grande atrelada à história científica desse mapa, que é o fato dele acontecer num momento em que Alfred Wegener estava tentando provar uma teoria chamada teoria da deriva continental, que é a primeira teoria que vai apostar no fato de que os continentes se movimentavam. Então, na época, ele estava tentando provar isso com base em recursos de paleontologia, né, e correlação paleoestratigráfica, que é você pesquisar fósseis que acontecem num continente e em outro na mesma época, entender se eles vão ter alguma correlação. Mas a primeira coisa um dos primeiros indícios que Wegener observou para começar a pensar nessa possibilidade de movimentação dos continentes foi olhando realmente para a fisionomia do continente africano e do continente sul-americano e pensando que parecia que de alguma maneira eles tinham se desencaixado, porque quando você observa a costa atlântica do continente sul-americano, dá a sensação de que ele vai encaixar direitinho, né, naquela reentrância, né, que está ali bem na parte média do continente africano. Então, isso foi o que impulsionou ele nesse pensamento. Mas quando esse mapa se apresenta e é demonstrado que existe algo que marca o caminho que esse descolamento dessas duas placas se deu, isso traz muito mais solidez para a teoria dele. Então, a deriva continental, que era até então ridicularizada, porque as pessoas pensavam, meu Deus, isso é uma loucura você imaginar que essas placas de rocha gigantescas elas estão se movendo. Ele era chacota na academia, né? Então, quando esse mapa se revela, isso ganha corpo, né? Hoje em dia, a gente não adota mais a teoria da deriva continental, ela foi atualizada pela teoria da tectônica de placas. Wegener acreditava que essas massas rochosas elas se movimentavam no assoalho oceânico. E hoje em dia a gente sabe que não, que existe toda uma camada para baixo ainda que vai compor o que a gente conhece como litosfera, e a movimentação, na verdade, ela acontece por cima do manto. E nenhum desses entendimentos que são basais para a geologia, e que vão redefinir totalmente a maneira como a gente olha para a evolução do planeta Terra, esses entendimentos eles foram também viabilizados através desse trabalho de cartografia da Maritarp, que conseguiu trazer visualidade para aquilo que estava escondido embaixo de muita água salgada, né? Então, esse mapa é de 1957 e ele é assinado, entre outras pessoas, por uma mulher cientista. Agora eu vou passar para a Thaís, que vai falar da próxima imagem. Bom, essa é a minha próxima imagem e a última imagem que eu vou falar hoje. Ela é uma imagem de 1787 e ela é as imagens de um experimento de um físico, de um músico e de um físico que se chama Chladni. Eu vou falar um pouco
sobre quando a Nicole fala que a imagem também, ela dá esse insight para a gente e para a ciência de reconhecer algo que às vezes a gente não tinha, era muito difícil de criar materialidade na nossa cabeça, então a imagem nos dá essa possibilidade de compreender algo que era inimaginável. E a gente vai entrar agora na música, que é uma área de pesquisa onde a gente quase que percebe o resultado do experimento antes de fazer o experimento. A gente sente a música. Então, o som, como a Nicole explicou, do mapeamento do oceano, a onda sonora ela vai e ela volta. Então, quando a gente lança a onda sonora no espaço, ela vai, ela bate em todos os objetos e ela volta para a gente. E é isso que faz a gente escutar o que a gente escuta. Nessa época, 1787, a música e os estudiosos da música, os físicos que estudavam o som, eles já sabiam muito sobre a música, sobre o som em si, sobre a estrutura em si. Pitágoras foi um dos primeiros a pensar sobre o que é a estrutura do som. Então, quando a gente pensa nos cantos gregorianos, os primeiros cantos, onde só tinha voz, praticamente nenhum instrumento, a gente escuta os cantos gregorianos, o canto-chão, onde tem uma voz só, e as outras vozes vão se movimentando ali por cima daquela voz que está estática. Existia uma sensação corporal de que em alguns movimentos que eu faço com a minha voz fica muito bom, mas outros não fica tão bom. Mas eles não sabiam por quê, eles só sentiam essa percepção de algo que era mais confortável para algo que era menos confortável. Então foi quando Pitágoras resolveu medir essa percepção, digamos assim. Então ele pega uma corda, ele vibra essa corda e ele consegue chegar num som, numa altura. E aí ele divide essa corda ao meio e ele chega na mesma altura, só que um pouco acima. E aí a gente começa a entender que o som ele é feito de camadas, que existem camadas que a gente chama de harmônicos. Então, por exemplo, eu sou flautista, então a gente diz que existem apenas 7 notas musicais: o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. A partir dessas 7, todas as outras elas são harmônicos. Então, se eu toco um dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, esse próximo dó é o mesmo dó aqui de baixo, só que um pouco sem essa camada de baixo. Ele vai começar aqui e vai ter as outras para cima. Então, isso é um assunto muito grande. Assim, então, a gente poderia falar sobre MP3, por exemplo, que corta alguns harmônicos para poder caber e compactar o som. Então, muitas pessoas vão dizer, mas aí a gente perde toda a qualidade dos harmônicos. Mas o fato é que o som ele é constituído dessas camadas. Então, em 1787, os cientistas eles já conheciam essa estrutura do som, como que o som era constituído, como que eles conseguiam ouvir esse som. Mas uma pergunta intrigava eles, que era: o que o som pode fazer com um objeto? Eu entendo que o som vai, ele bate, ele volta e eu escuto ele. Mas o que o som poderia fazer com um objeto? Ele faz o quê? Essa sensação que a gente tem, por exemplo, da caixa de som, que vibra, que a caixa de som vibra, isso não tinha lá. Assim. Tinha a pele dos tambores, tinha as outras coisas, mas eles queriam entender como é que qual era... como se fosse qual é a ação que esse som gera em um objeto. Então, eles fizeram esse experimento. Eles colocaram uma placa de metal, colocaram uma espécie de uma areia em cima dessa placa de metal e eles começaram a friccionar essa placa. Começaram a induzir essa placa ao movimento sonoro. E o que aconteceu?
lembra que eu falei que quando a gente joga eu faço muito esse gesto porque a minha ideia do som vem da boca, porque eu já contei que eu sou flautista, mas quando o som ele entra no espaço, ele bate e ele volta. Então, quando ele vai como uma onda, e quando ele volta, ele também volta como uma onda. Então, ele forma como se fosse um número 8. Então, existe o cruzamento das ondas e existe o local onde a onda não se encontra. Então, eles começaram a observar que a areia, conforme essas placas elas eram induzidas à vibração, a areia se concentrava nos nós. E onde não tinha os nós, elas se dispersavam. Então, cada nota tinha um desenho diferente. Então, essas 6 imagens que a gente está vendo são 6 notas diferentes. São 6 movimentos diferentes que essa placa fez e que essa areinha branca foi se acumulando nos nós de uma nota individual e foi formando todo essas figuras geométricas. Então, essa contribuição dessa imagem fez com que avançasse ainda mais e de maneira mais sistemática todo o conhecimento físico e musical sobre a estrutura das notas. Então, a gente começou a entender muito mais sobre os harmônicos e começou ainda um avanço muito grande na construção dos instrumentos. E aí o que faz com que modifique toda a nossa estrutura musical até hoje, assim, a possibilidade de se criar novos instrumentos físicos, né, instrumentos físicos para poder constituir a música do jeito que a gente conhece hoje. Então essa é a imagem, vou passar para a Nicole para ela falar sobre a nossa última imagem de hoje. Você tá muda. Olá, voltei? Voltei? Ok. Então, essa imagem eu acredito que todo mundo aqui conhece, né, de alguma maneira, porque acho que ela faz parte. Quem nasceu depois dela foi alimentado por ela, culturalmente, né? Eu me lembro muito bem quando eu vi essa imagem pela primeira vez e eu que já nasci num mundo que tinha uma noção de como era o planeta Terra visto de fora, também fui impactada, então fico tentando imaginar como foi para as pessoas que nasceram antes disso, né? Então é uma imagem que ela foi feita em 1968, na véspera do Natal de 1968, na ocasião da missão Apollo 8. A equipe ela estava completando a sua quarta órbita ao redor da Lua, quando terminando de atravessar a face oculta da Lua, eles enquadraram esse momento e perceberam que parecia realmente que a Terra estava nascendo por detrás da Lua. Então eles se organizaram para fazer essa fotografia. Quando saíram aqui da Terra, a missão já era muito estruturada em cima das imagens que eles conseguiriam coletar. Então eles foram armados com muitos equipamentos específicos, câmeras de última tecnologia, e a Kodak produziu para eles um grupo de filmes, tanto em preto e branco quanto colorido específico para que eles conseguissem registrar o que fosse visto da melhor maneira possível. Então, com toda a dificuldade que esse momento deve ter exigido, Bill Anders, que é quem estava, uma das pessoas que estava a bordo dessa missão, fez essa fotografia, primeiro em preto e branco. E por algum motivo, alguém dentro, as pessoas dentro que estavam junto com ele na missão, disseram: não, faz colorido, porque já consideravam que a cor ia trazer muita informação para essa imagem e que talvez fosse uma das protagonistas do impacto que ela poderia gerar.
Então, e tem mais um detalhe nessa imagem que eu acho que ela foge ao impacto estético e científico e ela passa a protagonizar também um impacto político, que tem a ver com a escolha, porque a foto original, ela não é a maneira, eles estavam observando isso, esse mesmo enquadramento, mas virado de lado. Então, é como se à esquerda você tivesse esse pedacinho da Lua e a Terra tivesse num cantinho à direita. Então, a NASA, quando ela vai publicar essa imagem, ela toma a decisão editorial de realinhar e colocar o planeta Terra como se ele estivesse acima desse pedacinho da Lua. E isso já, por si só, muda o simbolismo dela com uma radicalidade, porque ele torna automática a associação com a ideia de nascer do Sol, né? A gente está acostumado aqui do planeta Terra a ver o Sol se deslocando acima de uma superfície que está na horizontal. Então, quando eles tomam essa decisão, eles inferem esse significado que é comprado por todo mundo que observa essa imagem de forma automática. Tanto é que o nome oficial da fotografia vai se tornar é, Nascer da Terra, né? E aí tem a questão do impacto que essa imagem acabou causando quando ela foi divulgada aqui para nós no mundo inteiro, que além de causar uma sensação de esplendor e de beleza muito grande, ela também vai passar um signo muito forte de fragilidade, né? Talvez por estar aí muito pequenininha e pelas pessoas conseguirem também observar o que que é porção de terra, o que que é porção de água, o que que são as áreas de vegetação e como elas não são esgotáveis. Eu acho que essa foto ela começa a dar essa sensação de que os recursos podem se esgotar, né? Anos depois, ela vai ser considerada a fotografia ambiental mais importante da nossa história. E eu acredito que isso está muito vinculado com esses elementos, né? Ela pequena, nessa imensidão de massa escura, ela se coloca num lugar de fragilidade, quase como se ela pudesse ser cuidada, né? E isso vai estimular, vai potencializar vários movimentos ambientalistas que já estavam emergindo ali com força, atravessando várias questões que iam já desde da relevância que alguns grupos vanguardistas já davam para o impacto que os desmatamentos poderiam ter, até as preocupações muito grandes com o efeito da bomba atômica, que algumas décadas antes, né, havia sido utilizada no contexto enfim, do Japão. É, a guerra no Vietnã e os efeitos que ela poderia ter para o meio ambiente, todos esses gases químicos que eram produzidos, né, na nossa atmosfera, isso estava emergindo em diferentes lugares do mundo, em grupos pequenos, e a partir do momento em que essa foto acontece, esse movimento ele toma um corpo maior. Ele toma um corpo maior a ponto de propiciar o surgimento de grupos que eles têm um protagonismo no ativismo ambiental até hoje, como é o caso do Greenpeace. Essa foto ela estimula a criação do Dia da Terra, né, em 1970, que tem uma importância no calendário do ativismo ambiental. E ao mesmo tempo no Brasil, ela acaba também protagonizando uma ironia histórica, né? Nesse momento em que os astronautas eles já de volta a casa, né? E essa fotografia ela estava começando a se popularizar por aqui, sendo capa de algumas revistas. Os cantores Gilberto Gil e o Caetano Veloso foram presos no contexto da ditadura militar. E Caetano, confinado numa cela de quartel carioca, ele recebe uma visita da esposa dele com uma revista Manchete, que trazia na capa a foto essa foto icônica, né? A foto do nascer da Terra.
E ele tem um choque emocional muito grande, porque ele mistura a sensação de cárcere que ele estava sentindo ali com essa sensação paralela de liberdade, de se perceber num mundo vasto, né, de tomar uma noção da imensidão do planeta num momento em que ele não tem como desfrutar disso, né? É um choque entre liberdade e clausura. E em função disso, ele cria uma canção que é muito. Ela tem um lugar muito especial no coração de nós que somos brasileiros, que é a canção Terra. No refrão, ele homenageia nos homenageia, né? Homenageia o nosso planeta com uma frase que ficou eternizada, que é por mais distante, um errante navegante, quem jamais te esqueceria. E é realmente impossível de esquecer essa imagem uma vez que você a viu. Pode ir, tá? Bom, gente, então a gente escolheu essas 4 imagens para falar hoje, para contar essas histórias. E aí a gente agora vai voltar a falar rapidinho sobre o projeto e depois passar a bola para vocês. Então, como a Nicole falou, esse é um projeto de transferência de conhecimento, de mobilização de conhecimento. Então, nessa primeira parte do projeto, a gente tem 9 imagens, e a nossa ideia é colar essas imagens nas ruas, nos espaços públicos, onde a gente puder chegar para oferecer às pessoas, aos pedestres, aos habitantes daquele bairro, daquela cidade, a possibilidade visual de uma curiosidade científica, de pensar o que essa imagem está querendo me dizer e ir buscar essa informação através do QR Code, mas também de oferecer essa visão artística que essas imagens nos trazem também. Então, aqui tem outras histórias, a gente não vai contar todas hoje, a gente escolheu 4 para contar. Então, aqui seria como o projeto vai acontecer nas ruas, como que eles vão ser colados, mas uma das coisas que a gente pensa muito na Ciborga, que a gente fala muito hoje em dia, é sobre as bolhas, né? Então, a gente tem a nossa bolha, onde a gente dialoga dentro daquela bolha, mas é muito difícil sair dessa bolha. Então, a ideia aqui, e esse é o primeiro dessa primeira parte desse projeto, que começa hoje, que é ir buscar lugares para a gente conversar com pessoas que são diferentes da nossa bolha. E convidar essas pessoas diferentes da bolha a fazer parte desse projeto. Então, se você que está nos ouvindo pensa que essa imagem e que esse projeto é legal, que você gostaria de alguma maneira contribuir, a gente criou um grupo e a gente promete que nesse grupo não vai ter mensagem todos os dias. Esse grupo é um grupo para a gente se concentrar e para a gente se organizar como que a gente poderia fazer essa mobilização. Então, mas como é que eu vou imprimir essas imagens? As imagens elas foram feitas em tamanho A4, porque a gente pensou também que que a gente consiga imprimir essas imagens não só em gráficas, mas também de uma forma doméstica na nossa casa. Então, às vezes, eu gostei de uma imagem, eu quero imprimir uma imagem dessa e colar perto do meu trabalho, ou colar no ambiente que eu trabalho, levar essa imagem para um outro espaço. Então, a gente vai disponibilizar todas essas imagens para as pessoas que estiverem no grupo e que entrarem em contato com a gente, que gostaria de participar desse projeto. Esse grupo foi feito para isso, para a gente ampliar, para a gente tentar sair da nossa bolha e para a gente ampliar esse projeto de mobilização. Então, se você se interessa, você pode entrar nesse grupo, tá? E o QR Code. A gente vai passar as instruções lá, como é que seria a distribuição, como é que a gente entregaria o material. E se você acha que tem outras pessoas que você conhece, que não está aqui agora, ou que não está ouvindo esse vídeo, mas que poderia também se interessar, então fique à vontade para passar o link. Esse grupo vai ser administrado pela Ciborga,
Então, em alguns momentos, os integrantes do grupo vão poder comentar, vão poder falar, vão poder trazer perguntas, vai ter um espaço para um bate-papo lá também, mas a princípio vai ser um grupo fechado, que as pessoas vão entrar com a nossa autorização e a gente vai ser a administradora do grupo. Então, a ideia é que a gente faça um coletivo e que pedindo ajuda de vocês para nos ajudar a levar essas imagens a lugares mais diversos possíveis. Então, muito obrigada. Obrigada à Casa de Cultura do Brasil, no Canadá. Obrigada pelo convite. Obrigada pela estrutura. Obrigada pela presença. A gente passa agora para algumas perguntas. Eu vou deixar aqui as nossas redes. Se vocês tiverem interesse em conhecer a nossa newsletter, que a gente fala também sobre ciência, o Instagram e o site. Então, vocês podem entrarem lá. E agora a gente vai abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Gente, muito obrigada, Thaís e Nicole, por essa conversa tão inspiradora, interessante. Foi um passeio realmente fascinante por imagens que marcaram a história da ciência e mudaram a forma como entendemos o mundo. Obrigada também às pessoas que participaram aqui, a presença de vocês. A roda só acontece com essa troca, quando essa troca existe. Esse é o objetivo da Casa da Cultura no Brasil e no Canadá, criar espaço onde a gente possa aprender junto, compartilhar conhecimento e aproximar pessoas através da língua, da cultura e da ciência. Convidamos vocês também a compartilhar essas informações aqui e observar, desculpa, as próximas atividades no site casadaculturadobrasil.com. E lá vocês encontram informações sobre oficinas, rodas de conversa, cursos e outros eventos culturais. Obrigada pela presença de todos. Esperamos ver vocês novamente.